Abra a sua Bíblia comigo. Jeremias 37:1 diz assim: Zedequias, filho de Josias, foi sucessor de Joaquim, e filho de Joaquim no trono, foi o sucessor de Joaquim, filho de Joaquim, no trono de Judá. Foi nomeado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas nem Zedequias e nem seus servos, nem o povo que restou na terra, deram ouvidos ao que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeremias. Assim diz o Senhor. Ainda assim, o rei Zedequias enviou Jucal, filho de Selemias, o sacerdote Sofonias, filho de Messeias, para pedirem a Jeremias: orem por nós ao Senhor nosso Deus. Agora, aqui no verso 3, vai comigo no verso 7, para a gente resumir um pouco. Então Deus entregou a palavra ao profeta Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o rei de Judá os enviou para me consultar a respeito do que acontecerá. Digam-lhe: embora o exército de Faraó tenha vindo para ajudá-los, logo voltará ao Egito. Os babilônios retornarão, conquistarão essa cidade e queimarão de alto a baixo. Assim diz o Senhor. Não se iludam, imaginando que os babilônios foram embora para sempre. Eles voltarão, ponto de exclamação. Ainda que vocês destruíssem todo o exército babilônio e restasse apenas um punhado de sobreviventes feridos, eles sairiam de suas tendas e queimariam esta cidade de alto a baixo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Jesus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Obrigado por podermos cultuar, adorar, engrandecer o seu nome. E eu peço, Deus, que o Senhor venha nesta noite nos trazer direção, discernimento, compreensão das tuas verdades. Que o nosso coração não seja relutante, obstinado, endurecido. Pelo contrário, que possamos sim, Deus, nos submeter àquilo que o Senhor deseja falar conosco. Que possamos, Deus, entender, permitir que a nossa alma seja ministrada por aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. E dentro deste processo de ensino, possamos tomar posições segundo o seu coração. Em nome de Jesus eu oro. E quem concorda, diga: Jeremias é um livro assustador, Márcio. Principalmente quando você está vivendo em pecado e Deus dá uma palavra em Jeremias, né? Dá logo uns 3 tipos de frio na espinha. Por favor, eu estou brincando, né? Mas o livro de Jeremias, ele vem falar de um tempo de juízo que Deus traz sobre a nação de Judá. E é muito interessante, por mais que algumas pessoas estejam rejeitando o Velho Testamento, Edenilson, dizendo que o Velho Testamento, Deus era muito duro e que hoje vivemos uma dispensação da graça e tudo é graça, e Deus ele já nos perdoou, e de fato quando confessamos, deixamos, Ele nos perdoou para vivermos a salvação. Precisamos entender que Deus tem processos de correção em nossas vidas. E o livro de Jeremias, ele fala muito sobre isso. Quem foi o profeta Jeremias, Sebastião? O profeta Jeremias foi um dos profetas que mais trouxe direção de Deus para a nação de Judá, que mais trouxe revelações do coração de Deus para a nação de Judá, e foi um dos profetas mais rejeitados na Bíblia por aquilo que ele pregou. É muito interessante quando nós lemos, né, a história de Jeremias, nós vamos entender, pastor Anderson, ele sendo conhecido ou apresentado pelos desculpa, gente, hoje vai ser assim, pelos teólogos, como o profeta chorão. Porque Jeremias, Vanessa, ele chora o tempo todo. Por que ele chora? Porque ele é rejeitado, ele é aprisionado, ele é espancado, açoitado, lançado em cova, em cisterna. Aí trazem ele de volta, pede a direção de Deus, que Deus traz sobre a vida dele, ele entrega a palavra e eles rejeitam. É óbvio que a rejeição daquele povo para com Jeremias, o problema não era Jeremias, era Deus. Eles estavam rejeitando Deus, porque chegou um tempo onde Deus começa a tratar a nação de Judá. Fazendo um resumo de 3 minutos para a gente compreender a situação do povo de Judá nesse tempo de Jeremias, vamos lá. O povo de Israel sai do Egito, Deus traz eles a uma terra boa que emana leite e mel. Erickson, a Bíblia diz que o Senhor honra, faz com que eles se estabeleçam como uma nação, eles cresçam. Deus levanta um rei segundo o seu coração, chamado Davi, e mesmo tendo pecado, ele se arrepende, Deus o abençoa, o território de Israel cresce de uma forma impressionante. Davi, ele escreve um dos primeiros esboços sobre impérios do mundo antigo. Ele não foi um imperador. O que é um império? É quando um rei domina vários reinos, mas ele tem muitos reis
pagando tributos para ele, se submetendo a ele. Vem a continuidade de Salomão, seu filho, que vive um tempo de paz, mas começa a se perder. Quando o neto de Davi assume o trono, a Bíblia diz que por conta do coração contaminado já de Salomão e agora do seu filho, o reino se divide, o reino de Israel. Uma nação toda se divide, José, e nós encontramos então o reino do norte, o reino do sul, a nação de Israel e a nação de Judá. E nós vamos ver essas nações às vezes caminhando juntas, mesmo se tendo dois reis, às vezes separados. Mas uma das coisas que me chama muita atenção depois de Davi é que eles começam a se afastar de Deus, principalmente a nação de Judá, que ficaram com a capital de Jerusalém, a nação de Israel com a capital em Samaria. E uma das coisas que mais chama a atenção do afastamento deles, ou alguns dos erros que eles cometem, são três mais específicos que nós devemos prestar muita atenção. O primeiro ponto é a idolatria. Eles começam a se afastar de Deus e adorar deuses pagãos. Balaíns, a Bíblia apresenta às vezes Balaíns, por quê? Porque Baal ele era visto por vários povos dos cananeus como um deus de si. Então cada povo cananeu ali da terra onde eles estavam, cada reino, via Baal de uma forma. Por isso Balaíns, vários Baais, Astarote. E eles começam a cultuar estes deuses ao nível de quando, por exemplo, chega Acabe como rei, ele constrói um ídolo de Baal, ele traz o culto de Baal para dentro do templo do Senhor. Ele deturpa totalmente a crença do judeu ao nível de matar profetas. E o que Baal prometia, ou os adoradores de Baal prometiam? Prometiam que as colheitas elas seriam riquíssimas, eles teriam multiplicação das suas colheitas, que as terras elas seriam muito proveitosas. E por conta da ganância, aqui o segundo erro depois da idolatria, a ganância pelo mais faz com que eles comecem a adorar estes deuses, e eles vão se descontrolando cada vez mais. Ao se afastarem de Deus, eles também se afastam dos princípios, dos mandamentos. Eles começam a casar com as mulheres de outros povos, se prostituírem. Eles começam a quebrar os mandamentos, os básicos, que nós encontramos dos 10 e depois os 613 mandamentos da Torá. Nós vemos um tempo onde eles eliminam a Torá, a leitura da palavra. Por exemplo, Josafá foi um rei que assumiu o reino do povo de Deus, e ele é reconhecido como um reformador. Josafá, dentro desse período, ele vem reformar toda a crença do povo que estava perdida. Ele traz novamente a leitura dos textos bíblicos, os cultos ao Senhor, os ensinos, os mandamentos, os princípios. Mas quando Josafá morre, eles se perdem totalmente. Nós vemos, na verdade, a nação de Israel entrando num período que a gente chama de ciclo da apostasia, Gerson. O que é o ciclo da apostasia? Eles estavam bem, e por estarem bem se afastavam de Deus. Por se afastarem de Deus, pecavam. O pecado trazia consequências dolorosas. Consequências faziam com que eles vivessem em guerra, fome, perdas, misérias. Aí eles lembravam de Deus, pediam misericórdia, Deus atendia. Quando Deus atendia, eles ficavam bem. Quando eles ficavam bem, eles se afastavam de Deus, e eles vão vivendo esse período. Então o primeiro erro que nós vemos esse povo cometendo é que eles começaram a viver a idolatria. Colocar deuses ou algo acima de Deus é idolatria. Segundo, a ganância, quererem ganhar muito. O coração deles se volta ao dinheiro. Preste atenção, Júnior, que quando Jesus ele vem falar sobre senhores, ele nunca comparou o poder de Deus ao poder de Satanás. Satanás ele nunca teve uma comparação dizendo assim, há uma guerra ferrenha onde um ganha um pouquinho, o outro ganha um pouquinho. Não. Deus ele é absoluto. Posso ouvir um amém sobre isso? Quando Jesus ele vem comparar um segundo senhor a Deus, quem é o senhor que ele compara? O dinheiro, a ganância. Não que o dinheiro seja poderoso, é o coração do homem que se corrompe pelo dinheiro. E o terceiro ponto, é a Clécia que está aqui? É a Clécia, ela sempre está lá, hoje ela está aqui. O terceiro ponto, Clécia, que nós vemos, e esse foi o ponto que levou o povo à escravidão da Babilônia, que é o episódio que nós lemos, é que eles quebraram um dos principais mandamentos voltados à terra, que era o descanso da terra. A lei do descanso, Edna, foi uma lei estabelecida para homens e para a terra. Quando Deus estabelece o sábado, Deus não estava estabelecendo um dia, Ele estava estabelecendo um princípio. Este princípio chama descanso.
Eles deveriam trabalhar 6 e no 7º descansar. E Deus não estabelece isso, Aline, apenas como um princípio escrito. Ele estabelece como exemplo. A Bíblia diz que o próprio Deus onipotente, onisciente, todo-poderoso, Ele trabalha 6 dias para formar os céus e a terra, e no 7º Ele descansa. E Ele não descansou, Adilson, porque Ele estava cansado. Ele descansou, Jefferson, para nos ensinar algo. E Ele também estabelece o descanso da terra. Qual é o mandamento do descanso da terra? Eles trabalhariam 6 anos na terra, e o 7º ano deveriam parar, e a terra não poderia ser lavrada. E Deus prometia que se eles cumprissem este princípio, no 7º ano, onde eles não plantariam e logo não iriam colher, Ronici, Deus iria sustentá-los. Ou seja, no 6º ano eles teriam colheita para o 6º e para o 7º. Seria uma colheita dobrada, uma porção dobrada sobre a vida deles. Mas quando eles se afastam de Deus, automaticamente se afastam do princípio. E a Bíblia diz que eles começam a não obedecer o descanso da terra. Deveriam trabalhar 6 anos, descanso o 7º. 6 anos, descanso o 7º. Mas eles não fizeram isso, pastor Anderson, durante 70 ciclos de 7. Durante 70 ciclos eles burlaram o processo. Eles foram gananciosos quando adoraram Baal. Eles foram gananciosos porque Baal prometia colheita. No entanto que quando Deus fala para Elias, diga que não vai chover na terra durante 3 anos e meio, era para provar que Baal ele não conduzia nada, que ele não tinha fertilidade e nem controle sobre o clima. E eles foram gananciosos quando eles não descansaram a terra, ou seja, o coração deles estava totalmente corrompido. E durante 70 ciclos, faz a conta comigo, 70 vezes 7, quanto é? 490 anos eles trabalharam sem descansar a terra, desobedecendo e afastando de Deus totalmente. E por conta dessa desobediência, desse afastamento de Deus, desse coração endurecido e corrompido, chega uma hora que a consequência bateu na porta. O maior erro que nós podemos cometer, Maurício, é acreditar que Deus castiga. Entenda uma coisa, não é Deus que castiga. Quem castiga eu e você são as consequências dos nossos erros. Quem está me entendendo, diga amém. O que Deus faz é corrigir. É diferente de você entender sobre castigo, é a correção. E a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele... Olha que coisa mais linda, pensa na igreja que eu tenho orgulho. Você tem que repetir isso só para eu poder mostrar, falar, Deus, eles estão entendendo, eles estão aprendendo. Deus corrige o filho a quem Ele... eu amo vocês. Deus corrige o filho que Ele ama. Existem situações que eu e você enfrentamos, que às vezes são desconfortáveis, dolorosas, que não é Deus pesando a mão como um castigo. Às vezes a gente começa a olhar um Deus, né, com um chicote na mão, né, no céu, descontrolado de raiva. Eu vou matar vocês. Ei, quem nos traz dor, quem nos traz desconforto são as consequências das nossas próprias escolhas. Deus ele usa muitas vezes essa consequência para nos corrigir. Então volta comigo. Durante 490 anos, Sebastião, eles não descansam a terra. Eles revelam um coração totalmente obstinado, endurecido, desobediente. E depois de 70 ciclos, Deus em todos esses ciclos levantando profetas. Você vai encontrar a Bíblia inteira, depois de uma porção inteira depois de Davi, Deus levantando profetas. E qual era o objetivo dos profetas? Os objetivos do profeta era o quê? Se voltem a Deus, se arrependam dos seus maus caminhos, se arrependam, mudem. Deus está chamando vocês, ouçam o que está acontecendo. Olha o grande exército de gafanhoto que veio. Parem de rasgar as vossas vestes, rasguem os vossos corações. Por que a terra está seca? Comem e não se fartam, bebem e não matam a sua sede. Por quê? Porque vocês estão afastados. E Deus levantando profeta. E esse povo fazia o quê? Rejeitava. Entendam uma coisa, abre um parênteses, e essa é a hora que você pode começar a notar. Você nunca vai sofrer o processo da correção desconfortável e doloroso antes de um alerta de Deus. Nunca. Deus ele é um pai amoroso, e um pai amoroso, o que ele diz para o filho antes de levar para o processo? Olha lá, para com isso. Você avisar, alertar não é passividade.
é você conduzir o processo, já faz parte da correção. Todas as vezes que Deus levantou profetas, Vanessa, para confrontar o povo, não era para destruí-los, era para alinhá-los, mas esse povo endureceu o coração. Então quando chega no tempo aqui de Jeremias capítulo 37, um pouco antes, infelizmente as consequências chegam, batem a porta. A Babilônia se levanta em guerra contra a nação de Judá. A primeira fase, Nabucodonosor, ele vem, entra em guerra, vence a batalha, pega parte dos nobres, aí que nós vemos Daniel sendo o primeiro, né, com aquele primeiro grupo, leva para a Babilônia, e os filhos dos nobres, dos príncipes, dos sacerdotes, do rei, eles são levados. Jeoaquim, que era o rei, ele é levado como escravo, e Nabucodonosor, ele estabelece um segundo rei chamado Zedequias, rei, filho do rei Joaquim. E o que Nabucodonosor diz? Olha, agora vocês vão pagar impostos para mim, tributos para mim, os filhos de vocês vão trabalhar para nós, porque agora vocês são nossos vassalos. O que Deus estava mostrando para eles? Está ruim, se posicionem, arrumem a vida de vocês. E o que Ezequias fez? Nada daquilo que Deus falou para ele fazer. Ele não entendeu que Nabucodonosor, ele vinha com o propósito de corrigir o caminho deles. Deus estava usando Nabucodonosor para alinhar o coração deles. Abra um parênteses novamente. Existem situações que eu e você estamos enfrentando, seja ela às vezes de enfermidade, seja ela situações de perdas, de fracasso, de falência, portas fechadas, crises na família, que nós não estamos entendendo que aquilo está batendo na porta como consequência dos nossos erros, e nós continuamos obstinados. Quem está me entendendo? Diga amém. Nós continuamos enrijecidos em nosso coração. Deus falou para Zedequias: se submeta ao processo. Olha que interessante, no verso 38, capítulo 38, perdão, verso 2, vai comigo. Capítulo 38, verso 2, essa não foi a primeira vez, eu só vou pegar essa porção só para você entender. Deus traz um alerta para eles. Através de Jeremias. Diz assim o texto: assim diz o Senhor: todos que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, por fome ou doença, mas os que se renderem ao cativeiro da Babilônia viverão. A recompensa deles, ou seja, da sua obediência, será a vida. Olha para mim. Quem está falando isso daqui não é um homem. Quem está falando isso daqui não é um rei. Quem está falando isso daqui não é um conselheiro. Quem está falando isso aqui é o próprio Deus através da boca do profeta Isaías. Ele está dizendo assim, ó: se submetam ao processo. O primeiro erro que nós cometemos quando começamos a viver situações de consequência dos nossos erros é nos rebelarmos ao processo de Deus, o processo da correção. Quando eles são levados cativos a primeira vez, Deus já fala: não fujam. Ele diz: aquele que quiser fugir da Babilônia, esse vai se dar mal. Deus está dizendo assim: eu estou tirando vocês de Jerusalém. O que é a palavra, né? O nome Jerusalém significa Jerusalém, significa terra de paz. Eles estavam perdendo aquele lugar de paz. Perder a paz é consequência do erro, do pecado, da desobediência, do coração endurecido. E por que Deus tirou eles de Jerusalém? Já parou para entender, Edson? Por que Deus tira de Jerusalém? Por que Deus tira ele das terras de Judá? Porque eles ficaram 70 ciclos de 7, 490 anos afastados de Deus, desobedientes, e não descansaram a terra. Deus falou: agora vocês vão descansar a terra por imposição. Quanto tempo eles ficaram cativos na Babilônia até o primeiro lote voltar? 70 anos. Por que 70 anos? Porque foi em 70 ciclos que eles não pararam. Quem está me entendendo? Diga amém. Deus não está castigando, eles estão vivendo a consequência dos seus erros. E é muito, hoje que nós vemos é um grupo de pessoas que primeiro ele rejeita o princípio. Não, porque Deus ele é amor, e por ele ser amor ele corrige. Posso ouvir um amém por isso? Por ele ser amor ele corrige. Quando nós rejeitamos o amor, a correção de Deus, estamos rejeitando o amor de Deus. Eu falei em alguns cultos aqui, eu não lembro se foi o de quarta ou de domingo passado. Deus ele nos ama
tanto que ele vai usar o processo de correção para nos trazer. Um pai que diz que ama o filho e não corrige o filho, não ama. O princípio ativo do amor de Deus é o processo que ele vai nos corrigir. E a correção não é um castigo, a correção é um alinhamento. Por conta do quê? Da desobediência. Então quando Deus diz para eles, vão para a Babilônia, aquele que insistir em ficar nessas terras ou morre de fome, ou morre de guerra, ou morre de peste, de doença. Deus está dizendo assim, ó, se submeta ao processo. O problema é que nós vivemos um tempo onde nós queremos olhar apenas a graça de Deus, o amor de Deus, sem compreender que a correção também revela o amor de Deus. E quando nós rejeitamos o processo de correção, nós estamos rejeitando tudo aquilo que Deus tem para nos guardar. Tem horas que eu e você enfrentamos situações dolorosas, que Deus está dizendo assim, se submeta, aceita. Por que Deus quer que a gente aceite? Para que a gente viva o processo completamente. Eu sei que esse tipo de palavra é ruim de ouvir, é desconfortável, Erickson, até para pregar, porque eu vejo daqui ao coração de alguns se fechando a esse processo. O que nós vemos? Alguns rejeitando o princípio da correção, Breck. Ele rejeita o princípio dizendo, não, esse negócio de um Deus é no Velho Testamento. Depois ele se converteu, ficou bonzinho, agora é tudo graça. Deus é graça, misericórdia e amor. Na visão de algumas pessoas dentro desse processo, sem entender que a correção é amor, mas que Deus ele não trabalha mais o processo da disciplina. E por que a gente continua vivendo luta? É o diabo, tudo é o diabo, a culpa é do diabo, o Satanás se levantou. É o diabo mesmo ou é o processo? É o diabo mesmo ou é consequência? É o diabo mesmo ou é aquilo que nós fizemos, o resultado do nosso pecado batendo as nossas portas? Está na hora de nós aprendermos a sermos maduros dentro disso. E um outro grupo não rejeita o processo, mas rejeita o próprio Deus. Se falar de um Deus que vai corrigir, ele não quer mais saber de Deus, ele abandona, ele deixa de vir para a igreja. Tem gente que quando começa a aprender o princípio e entender o processo, ele não aceita, ele quer mudar de igreja. Quando a palavra começa a ser pesada, ele quer mudar de igreja. Entenda uma coisa, amados e amadas, se Deus ele está nos trazendo hoje essa palavra, como eu falei, Iva, é desconfortável pregar isso. O que eu queria estar pregando para você é uma palavra de trunfo, que a vitória chegou, que o céu se abriu, que a chuva de bênção vai derramar e todo mundo vai sair daqui inundado por ela. Dá uma glória a Deus. Mas hoje Deus está falando para a gente, se submetam ao processo. Sabe quando vem o triunfo? Sabe quando vem a vitória? Sabe quando vem a bênção? Quando existe obediência e submissão ao processo. Se ouvires e obedeceres, as bênçãos perseguirão e alcançarão. Você não vai ser perseguido pela bênção se eu subir aqui no altar e ficar profetizando bênção para você. Você vai ser perseguido pela bênção quando você entender o mandamento e aplicar na sua vida. 70 anos, Vanessa, de seca, escravidão, de cativeiro, que na teologia vai se chamar do desterro de Israel. Primeiro levam os nobres, eles não aprendem. Agora leva todo mundo. Todo mundo vai para a Babilônia. E Deus diz assim, vai quietinho, porque se vocês ficarem lá, a recompensa disso é a vida, porque quem não ficar lá vai morrer. Sabe por que tem casamento que está morrendo, vida financeira morrendo, negócios morrendo, ministérios morrendo? Por causa do coração endurecido, igual de Zedequias. O que Zedequias fez, Mário? Quando ele vive o processo, ele chama o profeta Jeremias, que já tinha profetizado para o seu pai, e diz assim, o que Deus está falando? Deus está dizendo, vai para a Babilônia, vai, que Deus que deixou Nabucodonosor chegar. Aceita o processo. Aí Zedequias falou, não vou aceitar não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar em guerra. Ele pega todo o tesouro da casa do Senhor, todo o tesouro que ele tinha, e ele vai até o Egito e contrata o exército egito como mercenários para lutar suas guerras, porque ele já não tinha mais arma, não tinha mais soldados. Os soldados tinham sido levados, e os que não tinham sido mortos tinham sido levados. Aí Deus levanta Jeremias mais uma vez, e Jeremias diz assim, sabe os egípcios que vieram cuidar de vocês? Eles vão voltar, eles não vão ficar aqui. E sabe Nabucodonosor, que agora se afastou um pouquinho, porque ele levou o povo de volta, uma parte do povo, ele também vai voltar. E se vocês insistirem em não aceitarem o processo da correção, Deus diz assim, nem que fique só um homem dentro de uma tenda, a cidade inteira vai ser destruída. E por que Deus permitiu o templo ser queimado? Já parou para pensar? Porque eles já não adoravam mais a Deus, eles adoravam o templo. Não, mas aqui está o templo de Deus, a casa de Deus está em Jerusalém. Deus fala,
Pois eu mesmo vou acabar com a minha casa, para vocês verem que eu não habito mais no meio de vocês. É doloroso, mas o processo é necessário. Quando nós lemos esse texto, essa passagem, a primeira lição que eu quero que você entenda, que nós possamos aprender, nós precisamos nos submeter ao processo de correção. Dores, desconforto, fracassos, perdas podem ser levantes do inferno? Podem ser aflições da vida, que Jesus diz no mundo terão aflições? Podem. Mas muitas das situações desconfortáveis, Juninho, que nós estamos vivendo, são consequências de um processo onde Deus não quer nos destruir, mas Deus quer nos levar a corrigir. Quando lemos esse texto aqui em Jeremias, Deus está mandando dizer para o povo: chegou a hora que vocês precisam sair da terra e deixa a terra descansar. Chegou na hora de vocês aprenderem a obedecer. Zerci, ou nós aprendemos a obedecer pelo que Deus fala, ou aprendemos a obedecer no que a dor fala. Não é Deus trazendo castigo, é a consequência. A dor é a consequência do nosso erro. Tem muita gente, irmã Neuza, que rejeita o que Deus fala. Ele rejeita o ensino da palavra, ele rejeita o princípio, ele rejeita o mandamento. Mas eu vou dizer para vocês, se nós pregássemos graça, vitória e triunfo, a igreja teria 5.000 pessoas. Sabe por que temos 1.000 só? Porque tem muita gente que olha e fala: não, que isso? Não quero viver isso não. Ele quer um evangelho almático. Ele quer vir para a igreja chorar e ir embora. Mudança não é o quanto eu choro. Mudança é arrependimento, não é o quanto eu choro. Arrependimento é o quanto eu mudo. Quantas pessoas já vimos, quantos maridos adúlteros, traidores, já ouvimos a história deles depois que são descobertos, dobra o joelho na frente da esposa: me perdoa, eu me arrependo. Chora, 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 a mulher perdoa. Mês que vem está fazendo de novo. Choro muda alguém? Fala a verdade, choro muda alguém? Não. O que muda? Posição. E nós vamos mudar ou pelo que ouvimos ou pelo que sentimos. Doloroso, dor. E não adianta endurecer o coração. Foi Deus que mandou dizer: eu estou levando vocês para a Babilônia, aceitem o processo. O problema é que nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas estão tão endurecidas, tão obstinadas, que elas não querem viver mais o processo. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, vai comigo em Jeremias 38:15, vamos continuar a história. Primeiro, aceite o processo. Segundo, não se rebele contra a direção de Deus. Eles se rebelaram contra a direção. Aqui eu vou ler uma porção bem extensa, do verso 15 ao verso 24. Então vai comigo, por gentileza. Jeremias 38:15, perdão. E Jeremias disse: deixa eu explicar aqui o contexto. Zedequias contratou o exército egípcio. O exército veio, defendeu ele por um tempo, foi embora. Nabucodonosor voltou, e agora voltou com sangue nos olhos, e falou: agora eu vou destruir os muros. Por que era tão difícil chegar na cidade de Jerusalém? Porque ela está no alto. Por que Davi escolheu a cidade de Jerusalém? Porque ela é uma cidade fortificada pela própria montanha, pela própria dificuldade de chegar. Davi, quando ele entrou na cidade, ele precisou entrar pelos canais de água, pelos esgotos, pela passagem de água. Então a cidade, dificilmente ela era acessada. Ela poderia, Wesley, até ser sitiada. E vamos ver várias vezes no momento de desobediência ela sendo sitiada. Mas nunca os muros foram fendidos e derrubados. Agora Nabucodonosor, ele vem com sangue nos olhos. E o objetivo dele era destruir os muros e entrar na cidade. Ele falou: agora não tem, vocês se rebelaram, contrataram os egípcios, pois agora a casa dos seis vai cair, literalmente. E quando Nabucodonosor começa a ser insistente no processo, os muros começam literalmente a balançar. Zedequias teme e fala: eu acho que fiz besteira, eu acho que eu errei. Aí ele traz o profeta novamente. Jeremias, vem para cá. Jeremias, ele estava aprisionado na cidade. Ele fala: vem cá, deixa eu conversar com você. Me diga o que Deus está falando. Deixa eu abrir um parênteses. Sabe o que Zedequias queria? Queria o que às vezes nós queremos. Estamos pedindo uma palavra para Deus, Deus dá uma palavra, a gente não gosta da palavra, a gente pede outra. Já aconteceu isso, hein?
Não deu, o senhor não entendeu, vamos começar de novo? Pediu uma palavra para Deus, aí eles chamam Jeremias de novo. Ele não mata Jeremias, mas ele oprime Jeremias, porque ele acreditava que Jeremias talvez estivesse falando do coração, mas no fundo ele sabia que era Deus, porque tudo que Jeremias falou aconteceu. O problema é que ele era obstinado demais para aceitar o processo. Qual era o processo? Se renda. Se renda. Não adianta você guerrear, se renda. Olha lá, vamos no texto agora, capítulo 38, verso 15. E Jeremias disse: se eu lhe disser a verdade, você me matará. Zedequias tinha falado: me fale a verdade, Deus. Pode falar, revela o coração de Deus, você sabe o que Deus vai fazer. E Jeremias responde: se eu te disser a verdade, você vai me matar. Se eu lhe der conselhos, você não me ouvirá. Ou seja, você está com o coração endurecido. E o rei Zedequias então respondeu dizendo: te prometo em segredo, tão certo como vive o Senhor que nos criou, não te matarei e nem entregarei aos homens que desejam tirar a sua vida. Quem eram os homens? Os oficiais do exército que não queriam que Zedequias se rendesse e diziam para ele: vai para a guerra, resiste, Nabucodonosor não vai entrar. Falsos profetas que diziam: Deus manda te dizer, não vai acontecer nada, Deus está contigo. E esses homens eram um grupo de pessoas que estavam conduzindo Zedequias a desobedecer o Senhor. E por Jeremias ser o cara que trazia a palavra correta, eles queriam matar Jeremias. Cuidado com quem você está andando e quem você está ouvindo. Vamos voltar. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se você se render aos oficiais babilônios, você e a sua família viverão. A cidade de Jerusalém não será queimada. Mas se você não se render, não escapará. A cidade será entregue aos babilônios, eles queimarão de alto a baixo. Então Zedequias disse: tenho medo de me render, pois pode acontecer que os babilônios me entreguem aos judeus que passaram para o lado deles, e quem sabe a crueldade que farão comigo. E Jeremias respondeu: você não será entregue se obedecer ao Senhor. Olha aqui, Deus está dando direção através do profeta. Viva o processo. Não, mas eu tenho medo do processo. Eu vou morrer. Deus está dizendo assim: se você viver o processo vai te proteger. A obediência não te mata, a obediência te protege. Posso ouvir um amém por isso? É ruim ouvir essa mensagem? Está ruim de ouvir? Posso continuar? Posso mesmo? Já acabou até os amém, glória a Deus, foi diminuindo. Ele fala assim: eles vão me matar. Ele falou: não vão. Se você obedecer, Deus vai proteger você, sua família e a cidade fica inteira. Porém, se você não obedecer, você morre, teus filhos morrem e a cidade vai ser destruída. Olha uma coisa, gente: Jerusalém teve seus muros derrubados, o templo queimado, a cidade destruída, não porque Nabucodonosor foi malvado, mas sim porque Zedequias, foi desobediente. Jerusalém, lugar de paz. Quem perdeu o lugar de paz não foi Deus que tirou o lugar de paz, foi Zedequias que entregou pela sua desobediência. O que Deus tem falado para você fazer? O que Deus tem te conduzido a tomar de decisões? Quais são os lugares que Deus tem dito para você não ir, para você não fazer? E como você tem respondido? Tem gente que fica assim, exerce, não, é a misericórdia sim, tem misericórdia, mas junto da misericórdia tem também justiça. E a justiça vai trazer com ela, se tiver desobediência, juízo. Nós temos que parar de nos enganar. Aí Zedequias dá aquela respostinha: não, mas é que eu tenho medo que eles me matem. Ele falou: você não confia em Deus? Deus está dizendo: viva o processo. Não, mas eu vou perder tudo. Você não confia em Deus? Não, mas meus inimigos vão se levar. Você não confia em Deus? Não, mas eu vou passar fome. Você não confia em Deus? Sabe quem passa fome? Quem desobedece. Sabe quem perde a batalha? Quem desobedece. Sabe quem morre? Quem tem sua vida sentimental, seu casamento destruídos pela morte? Quem desobedece. Quem obedece, mesmo que seja pelo processo da correção, Deus guarda. Está aqui o texto, continua comigo. Ele diz lá: mas o entregarão, o que farão comigo? Jeremias então respondeu: você não será entregue se obedecer. Sua vida será poupada e tudo lhe irá bem. Olha para mim, quando eu e você aceitamos o processo da correção, por mais desconfortável que seja, com Deus tudo vai bem. Vai bem.
Eu lembro quando eu vivi o processo de perda, eu já contei isso para vocês, mas talvez tenha alguém que não sabe, vou resumir. Dentro da minha vida de desobediência, de mentiras, de enganos, um dia meu processo chegou na mão de Deus. Sabe o que eu entendo? É que tem coisas que o processo chega, uma hora chega. Você vai vivendo o pecado, vai vivendo o erro, vai vivendo a desobediência e parece que nada acontece, você vai ficando folgado. Empresta para mim sua Bíblia, Vanessa, e a gente vai ficando folgado. Aí chega uma hora que o processo é colocado na mão de Deus, sabe? Chega na mesa dele. E quando o processo chega na mão de Deus, Deus abre o processo e fala, está devendo. E aí de repente, Dani, as consequências da dívida começam a chegar. E quanto mais você resiste, mais você perde. Quanto mais você resiste, mais doloroso é. Quanto mais você resiste, mais o inferno tem legalidade. Foi isso que aconteceu. Quando Jeremias diz para ele, você não será entregue se obedecer, sua vida será poupada e tudo lhe irá bem, mas se não quiser se render o quê? O processo. Entenda, a Babilônia era o processo. Quem está me entendendo, diga amém. A escravidão na Babilônia era o processo. 70 anos de desterro era o processo. O desconforto da escravidão era o processo. Ele falou, mas se não se render, foi isso que o Senhor me revelou, todas as mulheres que restarem no seu palácio serão trazidas para fora, entregues aos oficiais dos exércitos babilônios, as concubinas do rei. Então as mulheres lhe dirão, que belos amigos você tem, te trairão e enganarão. Quando seus pés se atolarem na lama, todos abandonarão você à própria sorte, você vai ficar sozinho. Ele diz, suas esposas, seus filhos serão levados pelos babilônios, e você não escapará, será capturado pelo rei da Babilônia. Esta cidade será queimada de alto a baixo. Então Zedequias disse a Jeremias, se alguém souber dessa conversa, você vai morrer. Sabe o que ele diz? Não fala mais nada. Era um coração endurecido, sim ou não? Mas às vezes a gente age igualzinho. Ai Deus, que palavra dura. Vamos de novo. Nossa, que mensagem. Esse pastor é muito sanguinário, muito violento, fica pregando as mensagens de confronto, só fala de pecado, pecado, pecado. Não tem graça, pois a disciplina é a graça de Deus. A disciplina é o amor de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amados, eu vou falar isso de joelhos. Por favor, igreja, está na hora da gente entender. Deus tem nos levado, eu não estou dizendo só a nossa igreja, mas a igreja de Cristo, ela está, infelizmente, Michael, muito acomodada. É uma igreja que não faz diferença. É uma igreja que o adultério está dentro das igrejas. É uma igreja que a corrupção está dentro das igrejas. Uma coisa é você ver um ímpio pagar propina para alguém para ele poder ter um processo melhor de ganho numa empresa, numa licitação. Uma coisa é você ver um ímpio parando na blitz e oferecer um trocado para o guarda de propina para a carteira dele não ser presa. Outra coisa é você encontrar crente. Uma coisa é você ver um ímpio vivendo imoralidade, viver pornografia, viver adultério. Outra coisa é você encontrar crente. Tem uma pesquisa americana que diz que 71% dos sacerdotes consomem imoralidade. Dos sacerdotes, pastores, líderes evangélicos consomem imoralidade constantemente. Eu pergunto, se pastores estão vivendo isso, como é que estão as ovelhas? Mas sabe o que tem ovelha que diz assim, nossa, se o pastor está fazendo, então eu não estou tão ruim. Grave. Deus, ele não quer um escravo. Deus quer simplesmente nos ensinar o fim do princípio. Por quê? Porque o princípio nos protege. O princípio nos protege. Jeremias diz para Zedequias, vá, se renda, porque tudo te irá bem. Se renda ao processo. Porque quando eu e você vivemos o processo, tudo vai bem. Tem gente que não suporta ouvir que Deus está tentando corrigi-lo, mas ele precisa viver a correção. O verso 17 e 18 diz assim, então Jeremias disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você se render, você e a sua família viverão, e a cidade não será queimada. Preste atenção, a destruição dos muros do templo da cidade não foi o coração de Deus revoltado com Israel, foi a rejeição de Zedequias em viver o processo. O lugar de paz foi roubado. Sabe por que tem gente que está perdendo a paz? Está saindo do lugar de paz porque não se rende ao processo.
quer contratar os egípcios, quer levantar os mercenários. Sabe o que é contratar egípcio? Fazer do seu jeito, na sua força. Não, porque eu vou pagar, porque eu vou fazer, porque eu vou mostrar. Deus falou, ok, vá, porque nenhum deles vai ficar. E a última lição para a gente poder encerrar, vai comigo ao capítulo 39, verso 2. Na verdade, Rafa, não é uma lição, é a consequência. Zedequias, ele não se submete ao processo. Nabucodonosor entra na cidade, José. Os muros são fendidos, os oficiais invadem a cidade. E olha o que diz o texto: 2 anos e meio depois, olha para mim, quanto tempo durou, Paulo, o cerco? 2 anos e meio. E por que durou 2 anos e meio, Vanessa? Porque eles não conseguiam entrar na cidade? Não, Bruno, porque Deus deu tempo para Zedequias se arrepender. Tem coisa, Gabi, que nós não entendemos. É Deus dando tempo para a gente viver a mudança. 2 anos e meio, volta lá. 2 anos e meio depois, em 18 de julho do 11º ano do reinado de Zedequias, foi aberta uma brecha no muro da cidade. Todos os oficiais do exército da Babilônia entraram e se sentaram junto ao portão do meio. Os caras fizeram uma conferência no portão do meio, em Negal-Serezer de Sangar. Um dos chefes dos oficiais, Negal-Serezer, conselheiro real, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Zedequias, o rei de Judá, e todos os soldados fugiram, porque não obedeceu, tem que fugir. Porque não se submeteu, tem que fugir. Ele só tinha que se render. Todos fugiram. E foram, quando viram os babilônios que tinham invadido a cidade. Esperaram até o anoitecer e passaram pelo portão entre os 2 muros atrás do jardim do rei e fugiram em direção ao rio Jordão. Contudo, os soldados babilônios os perseguiram. Alcançaram Ezequias nas planícies de Jericó. Eles capturaram e levaram a Nabucodonosor em Ríbia, na terra de Amate. Ali o rei da Babilônia sentenciou Zedequias. Olha a sentença, aqui vem as consequências. Obrigou Zedequias a testemunhar a matança dos seus filhos e dos nobres de Judá. Quando eu e você não nos submetemos ao processo, sabe quem vive a consequência? Nossos filhos. Ele foi obrigado a ver os filhos dele serem mortos. Eu não sei como é que é, Edson, para você, para Adenilson. Eu não sei como que é, Everson, para cada um de vocês. Mas para mim, eu acho que a pior dor que existe para um ser humano é ver o filho morrer. E aqui ele não só viu o filho morrer, mas ele viu o filho sofrer, morrer por culpa dele. Coração endurecido. Tem gente que não está entendendo por que a morte, aí morte de sonhos, de projetos, de casamento está acontecendo, porque ele resiste. Primeiro, ele teve que assistir os seus filhos e os seus nobres. Quem são os nobres? Os conselheiros, Gerson. Os homens de confiança, a gente que sentava à mesa dele. Todos morreram. Depois arrancou os olhos de Zedequias. Ele teve seus olhos furados. Primeiro ele viu, a última coisa que ele viu foi os filhos morrerem, e os seus olhos foram furados. Sabe o que é isso? Quando eu e você resistimos o processo, nós perdemos a nossa casa e perdemos a visão. O que é perder a visão, carioca? É perder a visão do futuro. Quando você entra numa empresa, tem lá dentro do planejamento estratégico, visão, missão da empresa. O que é a visão? É onde a empresa quer chegar. Todos nós precisamos ter, uma visão de vida. É onde você quer chegar. Onde que você quer chegar? Tem gente que já não tem mais visão. Por quê? Porque ele não se submete ao processo. Teve seus olhos furados. Depois que os olhos foram furados, os prendeu com correntes de bronze. Ele foi preso, aprisionado. O que é a prisão? Opressão maligna, escravidão do inferno, escravidão de vícios, escravidão do pecado, escravidão por angústia. Foi aprisionado. E depois que ele foi aprisionado, Wilson, para onde que ele foi levado? Lê lá no texto. Depois, pelo amor de Deus, me ajuda. Para onde que ele foi levado? Para onde ele não queria ir. Ele resistiu o processo. E a consequência foi para ir para onde ele não queria. Não era mais fácil ter ido? Se submetido, se rendido?
deixa eu dizer, se renda aos processos. Foi levado para a Babilônia. Os babilônios ainda queimaram Jerusalém, incluindo o palácio real, as casas do povo, derrubaram os muros da cidade. E o capitão da guarda deportou para a Babilônia o restante do povo que havia ficado na cidade, e os desertores que tinham passado para o seu lado, e todos os sobreviventes. Primeiro, perdeu tudo. Depois disso, perdeu a visão, foi levado para a Babilônia, perdeu tudo, perdeu cidade, perdeu palácio, perdeu. Quando fala de muros, fala de princípios. Os princípios foram arrancados. O templo falava do culto, foi destruído. Tudo foi arrancado, porque o coração era endurecido. E depois todo o povo foi escravizado, porque o bendito dos Edequias não se submeteu. Fica de pé, por favor. Não viver o processo gera morte, gera perda, gera fracasso. Prisão, perde a visão. Prisão, filhos mortos aos seus olhos, perde a visão. A cidade, o lugar de paz, é queimado totalmente, ou seja, não tem mais paz. Vai para o lugar da escravidão por obrigação. E lá ele ficou, diz a Bíblia, até a morte. Numa situação sobre essa, sabe o que era a melhor coisa que aconteceria para ele, na minha visão, Léo? Morrer. Mas ele não morreu. Ele teve que conviver com a consequência do seu coração obstinado até o fim. Eu não sei o que você tem passado, o que Deus tem falado. E se Deus permitiu trazer essa mensagem para nós, porque isso é para nós, não é para vocês, é para nós. Quem está me entendendo, diga amém. Deus está querendo falar algo com a gente. Deus está alinhando algo com a gente. Talvez tem pessoas que Deus está alertando sobre os seus erros, falando: arruma, sai desse lugar, para com isso, abandona o erro, abandona o pecado. Tem outras pessoas que Deus já está falando: está doloroso porque você já está vivendo a consequência. E talvez tem gente que Deus está falando: parem de endurecer o coração. Gente, faz 3 semanas que Deus fala de coração endurecido. E quando Deus começou a me dar essa palavra, eu falei: de novo coração endurecido? E por que Deus está falando no coração obstinado? Primeiro, porque Ele nos ama. Posso ouvir um amém sobre isso? Segundo, porque Ele está nos alertando: cuidado que esse caminho é ruim. E terceiro, porque se não nos submetermos, vem destruição. Aquele que endurece a seu serviço, de uma hora para outra, ele vai ser tratado e vai perder tudo.